Olá! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de emagrecimento e algumas questões importantes para a gente levar em consideração se a gente quiser entender o que pode impactar a velocidade tanto do nosso ganho de peso quanto na velocidade da nossa perda de peso. E se você é novo por aqui, meu nome é Carla Rigg, eu sou health coach especializada em saúde hormonal, saúde intestinal e psicologia do comer emocional, e eu tô sempre por aqui com assuntos ligados à sua saúde e de que forma você pode colocar ações práticas e fáceis para melhorar o seu dia a dia e a sua saúde de uma forma consistente e para sempre. Então vamos lá, por que a gente engorda? Na verdade, a gente sabe a teoria básica, né? Que a gente engorda porque a gente come mais do que a gente gasta. Então, todo o excesso daquilo que a gente está comendo, ele vai ser armazenado como gordura no nosso corpo. Então, essa é a teoria básica que todo mundo sabe. Mas a questão é, e que hoje em dia se estuda muito, quais são as outras variáveis que impactam nesse processo de ganho ou de perda? Então, hoje em dia, a gente já sabe que existem coisas super importantes para a gente levar em consideração. Tanto uma predisposição genética, determinados genes já foram ligados especificamente a um ganho maior de peso. A gente tem uma questão muito importante a ser considerada, que é a nossa disbiose intestinal, e hoje em dia já se sabe que determinados tipos de bactérias, se elas estiverem presentes no nosso intestino numa quantidade muito grande, a gente também vai ter uma predisposição maior em ganhar peso. Mas especificamente eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre a questão hormonal, né? E principalmente sobre o hormônio insulina e de que forma que a insulina pode impactar o seu processo de emagrecimento. Por que eu tô falando isso? Porque caso você não saiba, os nossos hormônios em si, eles têm uma importância super grande neste processo, porque eles podem alterar a velocidade do nosso metabolismo, né, o nosso nível de saciedade, de fome e a forma como a gente reage a determinados tipos de alimentos. É importante a gente entender isso, porque é como se fosse o seguinte: eu e você, a gente pode comer exatamente o mesmo alimento, mas a resposta fisiológica do meu corpo pode ser completamente diferente a sua resposta comendo exatamente o mesmo alimento, e isso precisa ser levado em consideração. Então, em resumo, o que eu queria falar para vocês aqui? Não é só uma questão de força de vontade, não é só uma questão de falta de força de vontade quando você tá com dificuldade para emagrecer. Existe sim uma possibilidade de outros fatores influenciarem no teu processo, e que é muito legal você entender o que pode efetivamente estar em desequilíbrio para você atuar e modificar, fazer algumas alterações daquilo que esteja no seu alcance, desde já ações práticas para você melhorar isso. Então, olha só alguns sintomas de desequilíbrios, né, nos hormônios, nos principais hormônios ligados ao processo de emagrecimento. Se você está sentindo fome a toda hora, se você está com desejos fortes, né, por doces ou carboidratos refinados, se você sente muita fadiga, muito cansaço, se você muita sonolência após as refeições, se você está com muita dificuldade de ganhar massa magra, tudo isso pode indicar, opa, tem alguma coisa que está desregulada aqui. E hoje o que eu quero falar para vocês é principalmente sobre o hormônio insulina e por que o hormônio insulina é um hormônio que tem um impacto super grande, super importante no nosso processo de emagrecimento. Caso você não saiba, a insulina é um hormônio que ele é produzido pelo nosso pâncreas, e a missão principal e primordial da insulina é literalmente tirar o açúcar do seu sangue e colocar dentro do reservatório das suas células, para suas células fazerem o que elas precisam e utilizarem posteriormente. Só que as células do nosso corpo, elas têm uma capacidade limitada de acumular
né, de acumular o açúcar, né, que está no seu sangue. E aí, o que a insulina faz? A insulina, depois que ela já encheu todos os reservatórios das suas células, né, dos seus músculos, do seu fígado, a insulina retira esse açúcar do seu sangue, se ainda houver, e acumula nas suas células de gordura. E aí que a gente engorda, literalmente. Então é como se fosse excesso de glicose no seu sangue, você já encheu todos os tanques das suas células, e aí o armazenamento passa para suas células de gordura, e aí no fundo as células de gordura acabam se multiplicando se houver esse mecanismo de uma forma muito constante. E aí que a gente precisa entender qual que é, digamos assim, o slogan da insulina. O slogan da insulina é: ei pessoal, tem açúcar nesse sangue, bora armazenar esse açúcar nesse corpício aqui para a gente usar depois, porque depois a gente pode precisar de energia. Então, lembra disso, insulina é um hormônio que liga a acumulação, a você retirar o açúcar do sangue e acumular. Então, se tem insulina no sangue, a mensagem que está rolando lá dentro é literalmente: vamos acumular. E acumular em células de gordura em última instância, depois que tudo já estiver cheio, tá? Então, qual é o X da questão disso e por que eu achei importante a gente conversar sobre isso? Porque se você tem essa mensagem dentro do seu corpo rolando: ei pessoal, bora acumular, você nunca vai conseguir fazer o mecanismo inverso, que é acessar as suas camadas de gordura para transformar aquela gordura em fonte de energia, em açúcar no seu sangue para você utilizar. Então é como se fosse, não dá para você ter dois sinais contraditórios ao mesmo tempo. Então se você tem insulina no seu sangue dizendo: ei pessoal, bora acumular, você não vai conseguir ativar esse outro processo de queima de gordura, de transformação da tua gordura corporal como energia na tua corrente sanguínea. Então, se a gente já entendeu que o slogan da insulina é: bora pessoal, vamos acumular, o que a gente faz para reduzir a nossa produção de insulina, para que a gente fique temporariamente, né, sem esse hormônio rolando no nosso sangue, para que a gente consiga efetivamente ativar o mecanismo reverso, né, de queimar as nossas gordurinhas no nosso corpo para transformar isso em energia. De que forma? A primeira coisa é prestando atenção no tipo de alimento que a gente come, porque a gente libera a insulina de acordo com, em graus diferentes, de acordo com o tipo de alimento que a gente come, e a gente espaçando mais as nossas refeições, porque se a gente espaça mais as nossas refeições, a gente dá tempo de fazer a digestão, e aí efetivamente a gente consegue ficar um determinado tempo sem a insulina rolando dentro do nosso corpo. Então o mecanismo é esse: primeiro, presta atenção naquilo que você come, e segundo, tenta espaçar um pouco mais as suas refeições, porque desta forma você minimiza a sua produção de insulina. E aí o que é legal a gente falar e a gente conversar nesse aspecto? Para você entender quem que dispara a maior quantidade de insulina dentro da gente. Primeira coisa, doces e carboidratos refinados. Eles viram açúcar no nosso sangue de forma muito rápida. E aí, por que é importante isso? Porque se eles viram açúcar, se eles viram glicose de forma muito rápida, você vai ter uma descarga muito grande de insulina de forma muito rápida. E isso vai impactar cada vez mais, é como se fosse aquela mensagem de: ei pessoal, bora acumular, vai ser muito forte dentro de você. Então, presta atenção nisso. Então vamos lá, são os doces em geral, né, o açúcar branco, os bolos, as massas, né, o arroz branco, tudo aquilo que é derivado de farinha refinada, tudo isso especificamente vai virar açúcar em última instância no seu corpo, mas de forma muito rápida. Então, esses são os alimentos que realmente, assim, vão dificultar muito a sua questão do emagrecimento e de você ficar sem a insulina circulante. O segundo grupo de alimentos que libera, sim, você tem uma liberação de insulina, mas na verdade ela é muito mais lenta,
é a proteína. Por quê? Porque a proteína ela tem digamos assim, uma cadeia de moléculas mais complexa. Então você tem um processo de digestão e de quebra mais lento. Então a proteína ela vai virar em última instância essa energia no teu sangue de forma mais lenta. Isso significa que você vai sim liberar a insulina, mas de uma forma mais lenta em menor quantidade. E por último, as gorduras. As gorduras, na verdade, também vão virar energia dentro do seu corpo de forma muito mais lenta, né? Porque elas são mais complexas ainda dentro do processo de digestão. Mas o que acontece? Elas liberam praticamente quase nada de insulina no seu corpo, porque elas não elevam quase nada o açúcar do seu sangue. E aí você fala, poxa, então é isso, por isso que todo mundo fala, na verdade, né, quando você comer mais gorduras boas, né, proteínas e menos carboidratos, no fundo, eu quero que você entenda esse mecanismo que tem por trás. O segundo ponto que eu quero falar para vocês, que é super legal, é o seguinte: mesmo que você não esteja comendo uma quantidade horrorosa de doces, né, de carboidratos refinados, mas se você não prestar atenção na frequência com que você está comendo, isso significa que você está fazendo lanchinhos muito frequentes, que você de repente está comendo uma refeição super leve que não te sustenta, mas aí logo na sequência você faz um lanchinho light, aí você come uma frutinha, aí você come um snackzinho, aí você come uma barrinha saudável. Então é como se fosse o seguinte: você não está exagerando em termos de doces ou carboidratos refinados, mas você está comendo com muita frequência. O efeito na insulina também é muito importante, porque você vai estar constantemente liberando insulina, mesmo com os lanchinhos saudáveis. Então você não vai ficar efetivamente um período mais longo sem comer, para que você limpe o seu sangue da insulina temporariamente, para que você consiga acionar esse outro mecanismo específico, né, de queima das suas camadinhas de gordura, para transformar isso em energia. Então, isso é muito legal para você entender, porque é como se fosse, você precisa facilitar para o teu corpo esse processo de acessar suas camadinhas de gordura para transformar em energia, para você emagrecer. Só que o seu corpo, ele só vai fazer isso se você não tiver glicose circulante no seu sangue de forma muito constante. Se você não tiver a insulina circulante de forma constante, porque a insulina é um hormônio de acumulação. E aí, o que a gente tem que pensar nesse processo? Então, assim, o que eu posso fazer desde já, especificamente, para tentar mudar este padrão? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é isso. Quando a gente fala que é muito importante a gente reduzir o nosso consumo de doces, de carboidratos refinados, existe um motivo. O motivo é literalmente você reduzir o açúcar do seu sangue, você reduzir esta liberação de insulina. E aí, quando a gente fala também, que você já deve ter escutado falar, tenha um espaço entre as suas refeições para você dar este tempo para o seu corpo ficar limpo de insulina. Então, é muito legal a gente pensar nisso, no mínimo 3 horas entre as refeições. Eu acho que assim, 4, 5 horas é um espaço bem legal, porque dá tempo de você fazer a digestão e dá tempo de você ficar sem insulina circulante, né, na sua corrente sanguínea, e aí você ir treinando o seu corpo para acessar suas camadinhas de gordura. Eu gosto muito de uma analogia que eu acho super bacana, que é a seguinte: o açúcar, quando a gente come, né, tudo aquilo que vira açúcar no nosso sangue, é como se fosse assim, a comida que está pronta na geladeira, que o nosso corpo vai lá, abriu a geladeira, tá prontinho, você já pode comer. E as nossas gordurinhas, as nossas camadas de gordura, é o alimento que tá no congelador. Então é como se fosse, você é alimento, é comida, só que o seu corpo ele precisa pegar do congelador, descongelar para comer. E aí, aos olhos do seu corpo, o que ele vai preferir primeiro? Você acha que ele vai preferir primeiro ir no congelador e pegar uma comida congelada para ter o trabalho de descongelar e comer? Ou ele vai preferir abrir a geladeira especificamente e já pegar aquilo que já está pronto? É óbvio que ele vai pegar aquilo que já está pronto primeiro, e ele só vai para o congelador quando aquilo que já está pronto primeiro
não existir mais, estiverem em escassez. Então, o mecanismo é exatamente o mesmo. Eu quero que vocês pensem nisso. Só dá para o nosso corpo começar a queimar as nossas gordurinhas quando a gente não tiver a glicose no nosso sangue nessa quantidade e a gente não tiver essa mensagem de acumulação especificamente. E aí, coisas que eu acho que são muito legais para você colocar em prática desde já. Pensa assim, em todas as suas refeições, em você sempre pensar, eu preciso ter um carboidrato, uma proteína, uma gordura e uma fibra em conjunto. Nunca coma um doce sozinho, sempre que você for comer doce, né? Faça um pareamento com uma proteína boa, faça um pareamento com uma gordura boa para você diminuir esta velocidade desta refeição como um todo. Outros itens que eu acho muito legais para conversar, tudo que você puder polvilhar a canela, pensa isso, opa, a canela vai ajudar aqui a diminuir o índice glicêmico dessa minha refeição. Da mesma forma, o vinagre de maçã, se você estiver comendo uma massa, alguma coisa, faz um shotzinho, né, de vinagre de maçã com água, ou tempera a sua salada com vinagre de maçã, porque além dele estimular as suas enzimas digestivas, ele também vai ajudar especificamente a você reduzir a velocidade de entrada do açúcar no seu sangue. Faça um jejum, entre aspas, né, se você puder, super legal isso, de 12 horas, então termina de jantar, ao invés de você efetivamente comer um lanchinho antes de dormir, dá um tempo até o café da manhã. Então assim, tem muita coisa nesse assunto, essas aqui são só apenas algumas dicas, mas eu acho que é muito legal você entender a importância de você olhar com carinho para a sua quantidade de insulina, porque senão você nunca vai conseguir efetivamente acionar o seu mecanismo reverso, né, de queima de gordura para transformar como fonte de energia. Bom, qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem aqui, não esqueça de curtir esse vídeo aqui e de compartilhá-lo com alguma pessoa que está precisando dessa dica e que está precisando entender o porquê que a gente precisa reduzir os nossos carboidratos e olhar com mais carinho essa questão toda de ficar comendo a toda hora, tá bom? Um beijo!